Fala, meus senhores e senhoras de Westeros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Westeros Brasil. Faz tempo que eu não trago vídeo aqui para o canal, mas no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre uma explicação barra teoria, tentando falar o porquê o grande império antigo de Valíria nunca invadiu Westeros, né? Valíria só veio invadir Westeros, na verdade, com os Targaryens já aí depois de sua destruição, né? Então, isso nunca se deu no auge do seu império, eles nunca invadiram Westeros, e aí a gente fica cheio de questionamentos do porquê isso aconteceu, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou tentar trazer aqui algumas explicações. Antes, obviamente, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal. A gente já tem, ó, como vocês podem ver aqui, 211 vídeos, tá? Então, assim, recentemente não tô trazendo tanto vídeo aqui pro canal, mas a gente tem um monte de vídeos aqui, tanto de explicação, opinião, teorias, tá? Listas, enfim, tem um monte de coisa, e também a gente tem aqui um monte de shorts, tá? Tem um monte de shorts aqui também no canal. Então tem tanto vídeo longo como shorts, então é só você se inscrever, assistir mais vídeos aqui e também ativar o sininho para quando eu trazer novidades aqui para o canal. Então, beleza, galera, vamos lá agora com as teorias. Vamos lá, galera, começar aqui falando que, obviamente, né, as coisas básicas, Valíria foi o maior império aí do universo Gelo e Fogo, né? Foi um império que dominou aí diversos territórios no continente de Essos, e foi aí basicamente isso aconteceu basicamente por causa dos poderes aí dos dragões, né? Os valerianos podiam controlar dragões, e com isso eles acabaram tendo a maior força de guerra, né? Com essa magia extremamente poderosa, com dragões soltando fogo, sendo extremamente potentes, conseguindo aí viajar grandes quantidades aí de terras. Então o domínio veio a partir do dragão, o maior império que o mundo já conheceu aí na época antiga do universo de Gelo e Fogo. Então, olha só, o Império Valeriano, ele teve mais de 300 dragões, tá? A gente teve aqui mais de 300 dragões em uma força de combate, ou seja, haviam muitos outros dragões, mas que não eram utilizados necessariamente para guerra. Então, a força militar do Império Valeriano era assim extremamente superior a qualquer outra, centrada principalmente aqui nos seus dragões. Então nenhum exército de Essos poderia ser capaz de resistir, né? Alguns impérios aí até tentaram, até conseguiram algumas vitórias contra o Império Valeriano, mas nenhum de fato conseguiu algo necessariamente significativo, e depois de um tempo Valíria sempre vencia e conquistava, tá? Isso é algo extremamente óbvio. É óbvio que a gente não tem tantos detalhes assim, né? Porque o George Martin não chegou a escrever tantos detalhes em relação a essa época, mas os poucos detalhes que a gente tem, principalmente no livro O Mundo de Gelo e Fogo, a gente consegue saber disso aqui, tá, galera? Olha só, mas apesar de todas essas conquistas aqui na direita, né, como vocês estão vendo aqui o continente de Essos, tá? Valíria tá bem aqui, ó, onde tá o meu mouse, tá? Então vocês estão vendo aqui Valíria, e aqui à direita vocês estão vendo todo o resto do continente de Essos, tá? Então a Valíria conquistou aqui diversos territórios nessa parte, mas logo aqui na sua esquerda você tem todo o continente de Westeros. O continente de Westeros é um continente bem menor em termos territoriais aqui ao continente de Essos, né? Essos é bem maior assim em termos territoriais, mas nós temos um continente tão importante quanto, né? Com muitas pessoas, com muita riqueza, muitas riquezas territoriais, naturais, tá? Diversos pontos aqui que colocam Westeros sendo tão importante quanto Essos. Então a gente tem o Westeros aqui, que também é óbvio, é o território protagonista do universo aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Então a gente fica esse questionamento: por que Valíria simplesmente não atacou aqui Westeros, tá? Porque o império mais forte do mundo nunca invadiu Westeros. Olha só,
a gente tem aqui alguns pontos que eu trouxe para vocês. Primeiros pontos são obstáculos calculáveis, fatores pragmáticos que os senhores dos dragões poderiam medir, como a lógica fria de logística, recursos, prioridades imperiais. As variedades também eram desconhecidas, as forças que desafiavam a compreensão valeriana e geravam cautela prudente. O que a gente está querendo falar? Eu estou querendo falar aqui principalmente porque era uma questão de logística, tá? Muito mais fácil você primeiro atacar essas regiões aqui em Essos. Por quê? Porque você poderia utilizar tanto forças terrestres como forças aéreas com seus dragões, né? Vale lembrar que os dragões, apesar dos dragões voarem, né, galera? Os dragões, eles precisam descansar, né? Então, quando você faz aqui grandes locomoções, os dragões eles vão precisar parar em algum lugar para descansar. E aqui eles podem, obviamente, descansar de maneira mais facilmente, já que você não tem aí um grande mar no meio. Então, você pode fazer aqui locomoções terrestres, locomoções aéreas mais facilmente e as próprias locomoções marítimas, como nessas partes aqui, ó, como vocês estão vendo no mouse, aqui as partes embaixo ou até mesmo aqui na esquerda, são feitas de maneira mais fácil, né? Porque são territórios mais próximos. Enquanto se você fosse para Westeros, você teria que fazer uma grande locomotiva, seria muito mais difícil. Então eles se concentraram muito provavelmente primeiro em Essos por causa desses pontos. Esses foram aqui os primeiros pontos que eu encontrei. E aí, galera, isso não significa que eles nunca iriam atacar Essos. Talvez quando eles conquistassem tudo isso aqui em Essos, eles fossem para o Westeros, né? Talvez se Valyria não tivesse sido destruída, eles teriam aí, depois de um tempo, tentado conquistar e reunir todas as suas forças para conquistar aqui o território de Westeros. O segundo ponto, né, galera, aqui são os riscos que eles não conheciam, que eu vou falar depois sobre isso. Então, olha só, aqui a gente bota a tirania da distância, né? Ou seja, Westeros está localizado a uma distância considerável de Essos. Uma invasão de tal escala exigiria recursos, tempo e mão de obra significativos, esticando as linhas de abastecimento valeriana a um ponto de ruptura. A conquista seria um pesadelo logístico. Óbvio que não seria nada impossível, até porque eles eram o maior território aí, do mundo, mas seria algo que iria demandar mais tempo, né? Vocês podem ver aqui como a gente tem, né, um mar entre os dois continentes, o que acaba dificultando mais aí a conquista. Então, não seria nada impossível, até por causa, obviamente, das forças dos mais de 300 dragões, mas seria algo muito mais difícil do que você conquistar aqui os outros territórios de Essos. Então, na minha opinião, era simplesmente uma questão de prioridades, tá? Eles tinham uma prioridade muito maior, primeiro, em conquistar os territórios de Essos para depois ir para Westeros. Então aqui, ó, como eu acabei de falar, né, um império focado no leste, ou seja, o foco de Valyria estava em dominar e expandir sua influência perto de casa. As ricas cidades de Essos eram alvos mais estratégicos e imediatos. Os esforços foram concentrados em consolidar o poder onde ele já existia, em vez de se aventurar em territórios desconhecidos. E aí a gente também tem aqui o medo desconhecido, mas a lógica imperial era apenas uma parte dessa equação. Havia forças em Westeros que não podiam ser medidas em ouro ou soldados, riscos que até mesmo os senhores de dragão hesitavam em enfrentar. E isso a gente está falando aqui, obviamente, da magia antiga de Westeros, ou seja, a gente está falando principalmente aqui sobre a magia de sangue e sobre a magia dos White Walkers. Os relatos sobre o Westeros, falavam de forças mágicas desconhecidas. Havia a possibilidade de encontrar entidades como os caminhantes brancos e os filhos das florestas. Diante de uma magia que não controlavam, os valerianos
valerianos poderiam ter sido prudentes e cautelosos. Ou seja, eles não eram burros, né, galera? Eles não iam se meter aqui, né? Se eles tivessem esse conhecimento, obviamente, que é algo que eu acho que eles sim conheciam, até porque essas lendas eram bastante faladas. Então, se eles conheciam isso aqui, eles sabiam que eles não iam, cara, acabar enfrentando aqui um negócio gigantesco como os White Walkers, por exemplo. Se meter com os White Walkers, galera, seria algo surreal, seria algo assim que poderia acabar matando todo o exército valeriano. Então era algo que eu acho que eles conheciam, tá? Então, na minha opinião, era algo que eles pensavam, poxa, não vamos se meter nisso aí, sabe? Não vamos se meter nessa roubada. Além de já ser muito mais difícil da gente entrar nesse território, vamos focar aqui em Essos, vamos deixar isso aí de lado, porque tem muitas coisas que a gente desconhece que acontecem em Westeros. E a gente também tem aqui como último ponto a grande separação dos 7 reinos, ou seja, Westeros era dividido por múltiplos reinos independentes governados por poderosos e orgulhosas casas nobres. Tentar conquistar uma região tão fragmentada e política seria algo, um desafio muito difícil, forçando os valerianos a enfrentar grande resistência. Óbvio que isso não era impossível, pois foi algo que o próprio Aegon Targaryen conseguiu, mas como vocês conhecem aí a própria história Targaryen, foi uma história aí repleta de rebeliões, repleta de locais querendo sair, repleta de batalhas. Então, óbvio que eles iriam conquistar, até porque eles tinham mais de 300 dragões, mas seria algo muito difícil, né? Uma região muito estável aí, principalmente se a gente for considerar algumas regiões em específico são muito mais instáveis do que as outras, como por exemplo o norte e Dorne. Então é uma região também que esse ponto é algo para ser considerado. Então, olha só, a não invasão de Westeros não foi um lapso, mas uma decisão estratégica calculada, uma confluência de pragmatismo imperial, barreiras logísticas proibitivas e uma hesitação prudente diante do continente repleto de caos políticos e mistérios antigos. Simplesmente o Westeros não valia o risco. Mas é óbvio, né, galera, que essas minhas teorias vêm aqui com base em tudo que a gente tem conhecimento dos livros. Pode ser que o George Martin, se algum dia, né, ele vier a lançar algum outro livro aí do universo das crônicas, pode ser que ele traga novas informações que a gente não conhecia e que simplesmente jogue tudo isso aqui que eu falei por terra. Então pode ser que isso seja algo que aconteça, por exemplo. Mas também um outro ponto, poderia ser que simplesmente não fosse o foco inicial do Império Valeriano. Então, como eu falei, eles estavam focados principalmente em Essos, e depois que eles conquistassem Essos, eles iriam aí para Westeros. Então foi simplesmente uma questão, digamos assim, temporal que acabou salvando Westeros, até porque, como a gente sabe, Westeros seria sim controlado, já que eles foram aí dominados pelos Targaryens, que na época só tinham 3 dragões, né? Eles, diferentemente do Império Valeriano, que tinha mais de 300. Então, na minha opinião, foi isso que aconteceu, e foram essas as possibilidades que explicam esse não acontecimento. Então, galera, seguinte, esse foi aqui mais um vídeo do Westeros Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo aqui de vídeo, né, trazendo aqui esses slides explicativos para vocês enquanto eu falo aqui de fundo, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, galera, a gente tem aqui links de afiliado para você comprar os livros das Crônicas de Gelo e Fogo na descrição. Ou também, claro, você pode virar membro do canal para ajudar o canal. É apenas R$5, tá? Apenas R$5 aí por mês, e você vai estar ajudando o canal fortemente. Muito obrigado, galera. Eu vou estar deixando aparecendo aqui em tela outros 2 vídeos de teorias, para caso vocês ainda não tenham assistido. E a gente se vê até o próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!